Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Alexis Sanches. É isso mesmo, temos novidades envolvendo Alexis Sanches, craque da Europa. Além disso, surge mais um craque no São Paulo que eu vou contar aqui pra vocês. Igor Vinícius passou a ser um novo ídolo, pelo menos pra mim e pra vocês. Como assim, Gil? Que história é essa de Igor Vinícius ídolo? Eu vou contar aqui pra vocês também nesse vídeo. Tem o interesse do São Paulo, os nomes da lateral direita do São Paulo, em que está aquecidíssimo, relação, né, de Júlio Casares e Hernan Crespo já pro primeiro jogo e já se tratando dos reforços que irão chegar e renovação do Alan Franco, tudo isso e muito mais vocês acompanham neste vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Bora pro vídeo? Deixa esse likeinho e vamos embora, porque o São Paulo está se reforçando demais. Nós estamos vendo cada vez dias mais cheios no São Paulo e dias mais promissores em relação a todo o nosso futebol, em relação às etapas finais da temporada, principalmente com a chegada do técnico Hernan Crespo. Um desses indícios já é da contratação do lateral direito. Tem dois nomes em potencial, belíssimos nomes, diga-se de passagem, que podem fazer toda a diferença e podem nos deixar animados no caminho em que o São Paulo irá tomar para a escolha do lateral direito. Dois nomes que estão bombando demais. Um deles é do Advíncula, que eu trouxe para vocês. Só que o São Paulo foi realmente para cima do Advíncula, jogador lateral direito do Boca Juniors, que joga uma barbaridade, principalmente se falando em lateral direito, que é uma posição tão carente, não só pro futebol nacional, como pro futebol mundial. São Paulo foi para cima do Advíncula, só que se assustou com os valores, né? Teria dado errado. Além de valores, o Advíncula mostrou uma certa resistência em sair do Boca Juniors agora. Só que é um acerto muito grande do São Paulo ir para cima de jogadores do perfil do Advíncula, que joga demais. E agora tem um outro nome que cresce muito e não se surpreendam caso o São Paulo faça proposta oficial em cima do Fabrício Bustos, que jogou no Inter e hoje está no River Plate. É um nome muito interessante e está na lista do Crespo, a que nós temos conhecimento, né? Ao que chega de informação é que o Fabrício Bustos está na lista do Crespo e o Crespo não vai querer destruir o São Paulo financeiramente falando, não vai querer abalar. O Crespo faz ali uma lista e pede reforços de jogadores olhando o elenco do São Paulo e que não irá atrapalhar, né, a situação financeira do clube, que pelo menos que a diretoria fala que tá, né? Que só vai pegar jogador livre de contrato ou por empréstimo ou na oportunidade. Então é maravilhoso as movimentações do São Paulo em cima do Fabrício Bustos. São Paulo tem interesses reais em cima do Fabrício Bustos, né? Ainda não fez uma grande investida, né, a proposta oficial pro River Plate, mas o São Paulo olha muito perto o Bustos por pedido também do técnico Hernan Crespo, que pra mim é um baita jogador. Tem algumas problemáticas envolvendo o Bustos, que é a questão salarial, não nem salarial, mas de valores, né? Só que aí o River vai fazer um desmanche gigantesco. Tô falando isso aqui sempre pra vocês. Uma barca muito grande no River Plate, né? Vai ter muitos jogadores ali pra uma grande reformulação do elenco do River Plate. Dá pra encarar agora e daqui 6 meses, né? Então muitos jogadores ali seriam oportunidades de negociação, bem como o Fabrício Bustos. Lembrando que nós temos também o Juliano Garoppo lá no River Plate, que poderia servir em alguma questão de moeda de troca pro São Paulo, alguma coisa nesse sentido. Fabrício Bustos faz parte de um quadro dos grandes e talvez dos melhores laterais direitos do futebol sul-americano. Ele não é um craque fenomenal, mas ele é um jogador muito bom, muito competitivo pelos padrões de jogadores que nós temos hoje, principalmente falando-se do mercado da América do Sul. Então é espetacular, é muito bacana. São Paulo muito de olho, não se espante. Eu vou trazer aqui pra vocês em tempo real, é lógico, mas não se espante caso amanhã ou depois o São Paulo faça uma proposta oficial pelo Fabrício Bustos, jogador que me agrada bastante. Vocês gostam do Bustos? Queria no São Paulo? Sim, não? Deixa eu tomar uma água, eu tô falando rápido demais. Galera, Igor Vinícius virou ídolo do São Paulo pra mim. Igor, você é um ídolo. Não, eu tô brincando, eu tô exagerando aqui, mas é verdade. Não é ídolo em lugar nenhum. Não é ídolo em lugar nenhum. Só que o Igor Vinícius, ele decidiu ir no Santos. Vocês sabem quanto tempo o Igor Vinícius ficou no São Paulo? Alguém chuta aí? Quanto tempo o Igor Vinícius ficou no São Paulo? Eu vou falar pra vocês aqui. 6 anos e meio.
Não é muito pouco? Não é muito... O futebol apresentado não é muito pouco? Eu concordo que ele fez alguns bons jogos, mas pega o volume. Vamos pegar a balança final. Não é muito ridículo o futebol apresentado? Aí o Igor Vinícius falou lá no Santos que escolheu. O Santos tá legal, tá bonito o que ele tá fazendo. Que seja muito feliz no Santos, Igor. Que você seja muito feliz no Santos. Tá lá, todo decidido vir pro Santos, era o momento. Falou que o São Paulo chamou ele pra renovar mais um aninho e ele não quis. Optou ir pelo Santos. Valeu! Obrigado, Igor. O carinho que eu não tinha por você em relação a jogador, quando você estava no São Paulo, agora eu tenho. Você tem meu total carinho. Que você fique cada vez mais longe do São Paulo. Que se em 6 anos e meio o futebol apresentado foi esse aí, obrigado. Obrigado, não precisa mais. Você virou meu ídolo, decidiu sair, obrigado. Porque a diretoria ia renovar mais um ano, né? Com esse jogador tão duvidoso, tão questionável. Vocês sabem por quê, gente? Sabe quando é duvidoso e questionável? Quando a gente fica aqui discutindo. Alguém discute do Romário? A gente fica com a pulga atrás da orelha. Pô, o Romário, ele era bom, ele... Não! A maior parte dos jogadores, os jogadores que são bons, a gente não discute. A gente discute do Seedorf, a gente discute do Hernanes, a gente discute do Kaká, do Raí. A gente discute o futebol desses caras. Tudo bem, eu tô falando só nome muito grande. A gente discute o futebol do Lucas Moura? Não. A gente não fica discutindo aqui, eu acho bom, eu não acho, ele rendeu, ele não... Não. Por que o do Igor Vinícius a gente discute tanto? Porque é um jogador altamente duvidoso, pra mim fraco. Então, obrigado. Você decidiu ir embora. Você na coletiva de apresentação do Santos, você coloca que a decisão, que a escolha aí foi sua. Valeu, Igor. Seja muito feliz longe do São Paulo. E galera, vocês querem continuar? Porque o vídeo hoje tá bom, hein? Vocês querem continuar as boas notícias? Alan Franco está renovado. São Paulo vai anunciar ainda de forma oficial. Nós temos uma ideia de que aumento salarial e mais 2 aninhos de contrato pro nosso monstro da zaga, que vai jogar com a Arboleda, que nós já vamos detonar o Flamengo agora. Temos um time fantástico. Alan Franco renova e aquela fala do MMA, né, do UFC, no contest, não deixa nenhuma dúvida da importância, do quanto a gente precisava do Alan Franco, principalmente para as etapas finais da temporada e na elitização do time de São Paulo e de toda a sintonia, de tudo que combina, né, a nacionalidade, o Alan Franco com o Hernan Crespo, e o Alan Franco já combinava com o São Paulo. Então está espetacular. Falando do Alan Franco, já dá pra gente entrar um pouquinho na questão de... Rápido aqui. Lucas Moura, Ferreirinha, Oscar, Lucas Ferreira, já voltou, já está voltando. Lucas Moura, Ferreirinha, Oscar já tinha voltado, está voltando. Lucas Moura, Ferreirinha, Luiz Gustavo... Lucas Ferreira já se esforça para ser relacionado, que nós tivemos informações de que estava com um problema muscular, já se esforça para ser relacionado ou estar disponível para jogar de titular pro Crespo, já contra o Flamengo. Então, é muito bom, é simplesmente espetacular tudo que nós estamos vendo acontecer no São Paulo, porque agora o Crespo, nessa volta, nessa reestreia, nesse recomeço de trabalho, vai ter a maior parte dos seus jogadores, os nossos mais importantes, à disposição. E o Alan Franco com a folhinha em branca, com o contratinho renovado na gaveta, novinho em folha. E aí nós temos também a questão do Ferrarese, né? Meio de campo sendo montado pelo Alisson e pelo Marcos Antônio. Ferrarese que agora vai voltar a ser zagueiro, né? Uma coisa assim absurda, em que o cara tava sendo improvisado de forma ridícula de lateral direito. Agora não será mais assim. Ferrarese vai jogar na lateral direita. Luciano de atacante. Então, Flamengo, vocês estão preparados? Porque assim... São Paulo pode ganhar, pode perder, o Flamengo é dificílimo, é óbvio que é. Todo mundo sabe disso. Só que o São Paulo agora vai minimamente fazer o seu. São Paulo será um time muito, muito competitivo com tudo o que o Crespo tem pra trazer pro São Paulo. E aí o Júlio Casares já se aproxima, já vou chegar nos reforços, o Júlio Casares já se aproxima do Crespo, né? Neste momento o Júlio Casares tá lá, né? É aquela questão do Casares. Purpurina, né? O Casares gosta de aparecer, gosta de um confete, né?
Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Que eu tô falando demais e dá uma ajudada no... Chega uma hora que fica seco aqui a garganta. Júlio Casares se aproxima do Crespo e aumenta sua carga na rotina diária dele no São Paulo nesse começo de trabalho, para ver a montagem do time e os reforços que chegarão agora. Temos já dois nomes, né? Dois nomes não. Temos alguns nomes. Primeiro, já começando pela questão dos laterais direitos, envolvendo o Bustos e o Advíncula, né? E então já uma ideia do panorama de lateral direito. Marcos Antônio foi contratado, então acho que o meio de campo ali, não a meia atacante, meia atacante vai vir mais um, mas acho que o meio de campo mesmo, em relação a primeiro volante, segundo volante, envolvendo Alisson, Marcos Antônio, Pablo Maia, Luan e Luiz Gustavo, está basicamente, praticamente que definido, né? Neste momento pro Crespo. Então nós podemos esperar atacante, meia atacante, lateral direito e mais um zagueiro por conta dos três zagueiros, né? De vários zagueiros que o Hernan Crespo quer usar nesse primeiro momento. Então o Júlio Casares já se aproxima muito do Crespo para conversar dos jogadores pontuais que o São Paulo vai trazer. Falam em um atacante... Gente, ninguém sabe ao certo por enquanto, mas já estão falando de um atacante chileno e um zagueiro argentino, mas ninguém sabe ao certo ainda, isso eu posso garantir pra vocês, tá? Mas tem uma grande chance disso acontecer. E aí surge o nome do Alexis Sanches. Pra mim, jogador espetacular que faria toda a diferença. Vocês vão chegar, eu sei que vocês vão vir pra cima de mim aqui. Didico, tá velho, não sei o quê. Eu sei, gente, eu sei, é um jogador mais velho. O Alexis Sanches, se eu não me engano, tem quanto? 36 anos, mas foi um cracaço. Vocês preferem... Agora eu vou fazer vou devolver aí. Vocês devem estar aloprando aí nos comentários. Você pode deixar, galera. Pode deixar aí, quem quiser a opinião. Óbvio, esse canal aqui é nosso. Vocês preferem o Alexis Sanches com 36 ou o André Silva com 26? Respondam aí pra mim. Vão digitando aí. Vocês preferem o Alexis Sanches com 36 ou o André Silva com 26? Eu acho o André Silva bom jogador, mas mesmo assim eu prefiro o Alexis Sanches. São Paulo tinha uma ideia de que ia contratar, né, antes mesmo de alguns jogadores. O São Paulo estava sondando jogadores mais velhos. Tinha até um centroavante de 37 anos que o São Paulo estava para contratar. É verdade, o Crespo está pedindo jogadores mais novos. Só que não me espantaria chegar um jogador de 35, 36 anos neste momento para o São Paulo, fora os outros jovens que o São Paulo irá contratar. Só que o Alexis Sanches tem uma problemática em relação às notícias e informações que nós estamos ouvindo e estamos vendo. Porque o Alexis Sanches, ele está na Udinese. Tirar o Alexis Sanches de lá seria facílimo, na minha opinião. If you know what I mean, né? Se vocês entendem o que eu quero dizer. Se o São Paulo quisesse, realmente tiraria o Alexis Sanches da Udinese. É só falar, Alexis, você vai vir pro São Paulo, é o Crespo, o técnico, nós estamos pra brigar, pra ganhar a Libertadores, e aí, você quer vir ou não quer? Facílimo. Ainda mais com os preços, os valores de mercado que ele tem hoje em dia. Então só que ele tá na Udinese, ele tá na Europa, né? Udinese é na Itália. É na Itália? É na Itália. Perdão, gente. Só que falam que o atacante chileno... Por que o Alexis Sanches? Porque o Alexis Sanches era um cara de grande expressão da seleção, né? Ele jogou, né? Tem uma grande história com a seleção do Chile. Então, falam que era um jogador, um atacante chileno que tem participação, tem importância na seleção, só que joga na América do Sul. O Alexis Sanches joga na Itália, na Europa. Só que eu acho que isso não dá pra cravar. Eu não posso chegar e passar essa informação aqui pra vocês, porque eu não sei se isso é verdade ainda. O que falam é de um atacante chileno. E aí casa muito bem com a questão do Alexis Sanches, porque o São Paulo, um pouco antes da chegada do Crespo, já sondava jogadores de idade parecida, de centroavante, segundo atacante ali, de idade parecida com a do Alexis Sanches. Mas pra mim, o Alexis Sanches seria um acerto enorme. Eu acho que você ter... O São Paulo não ia ter só o Alexis Sanches. Você tem o Caleri, que vai voltar. Você tem o Dineno, Rian Francisco, o André Silva, o Luciano. Você não precisa só colocar o Alexis Sanches. Aí agora, você colocar o Alexis Sanches em jogos pontuais, em jogos decisivos, esse cara, ele é nível Barcelona, ele é nível de Europa, esse cara é jogador premium. Esse cara, ele pode fazer um golzinho numa semifinal e dar um título pro São Paulo, porque é um cara que tem experiência. Você não precisa colocar o Alexis Sanches pra jogar contra o Bahia lá, né? Pra correr contra o Bahia lá às 4 da tarde.
em outubro, em novembro do Campeonato Brasileiro. Não é isso. Pra isso você tem o Rian Francisco, o Lucas Ferreira, que são os meninos. Agora, você colocar o Alex Sanches num jogo decisivo, um jogo nervoso de Copa do Brasil, de Libertadores, e aí? É nesse sentido que eu falo de jogadores mais velhos. Não é pra trazer todo mundo de 35, 36, mas você tem um ou outro ali que é pesado mesmo, que a bagagem é grande, fala alto na Europa. Eu adoraria. Mas vocês entenderam bem, né? São Paulo está para trazer aí um atacante chileno e eu vou trazer para vocês assim que acontecer. Vocês fiquem ligados aqui. Tô até batendo no microfone. Vocês fiquem ligados aqui. Mas um dos nomes que não dá para escapar, por exemplo, é o do Alex Sanches. Eu particularmente adoraria. E vocês? E galera, surge um novo craque, Gustavo Santana, menino da base, sub-20, já fazendo gols e se destacando demais. E aí, por que eu falo que é craque, que é impressionante, que é destaque, que é joia da base? Nós sabemos que é joia. Mas por que as impressões são as melhores possíveis? Quem que é aí, galera? Quem que faz parte da última safra da base do São Paulo? Me aponta um aí que a gente não gosta. Tinha o Hugo, que a gente adorava. Negrucci, que ainda não é um destaque, mas é um cara que eu tenho uma ótima impressão, acho que vocês também. O Mike, lateral direito, que a gente não sabe porque não tá jogando. E o ataque, precisa falar? Matheus Alves, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Precisa falar desses garotos, principalmente com o que nós estamos vendo no Mundial. Esse João Pedro do Chelsea, esse cara é barbaridade. Fora os outros meninos, né? Fora os jogadores, todos os jogadores novos que nós estamos vendo, fazendo a diferença nos clubes. O próprio Estevão do Palmeiras, que joga uma barbaridade. Nós temos também jogadores parecidos com esses que estão brilhando no Mundial. O que nós não tivemos é um técnico para prepará-los, para fazer a transição. Uma diretoria que não olha muito para a base. Não é que não olha. A diretoria olha, mas é uma gestão horrorosa. Porque não... Os técnicos contratados, o Zubeldia, por exemplo, era muito ruim pra isso, e as vendas são horrorosas, não valoriza a base da forma como deveria ser valorizado, não faz a administração ou a gestão como deveria ser feito com a base do São Paulo, que é uma coisa assim, é muito ruim pra nós, principalmente nós, São Paulinos saudosistas, que estamos acostumados a ver a base do São Paulo, Kaká, Antony, David Neres, Lucas Moura, Oscar e mais 1 milhão aí, né, gente? Tô falando que tá vindo na cabeça aqui. Beraldo. Olha o Beraldo, zagueiro. Então, dá pra ser melhor. Agora nós estamos esperando o trabalho sendo feito, o trabalho da base sendo feito. Nós sabemos que isso no futebol muda da noite pro dia, porque um Luca, por exemplo, o time de São Paulo é muito forte no ataque. Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha, Caleri, Dineno, tô falando dos principais, Luciano. Tem um time contratado aí. Só que é o seguinte... No futebol, se o Luca entrar, se o Luca entra e faz um gol com o Flamengo, nos próximos 2 jogos ele faz gol, aí ele faz mais um gol, dá uma assistência, detona na Libertadores, em 3 jogos o garoto vira titular absoluto, porque ninguém aguenta, tem jogador que ninguém aguenta acompanhar. Então muda demais. Então agora... surge um novo craque no São Paulo, Gustavo Santana, já fazendo gols, novo atacante, em que nós podemos ficar de olho e esperar, né? A gente torce muito e espera muito para que todo dia, porque a gente sabe que surge excelentes jogadores no São Paulo todos os dias, e que todo dia tenha uma nova gestão, uma administração sendo feita diferente da carreira, dos contratos dos garotos da base, que o São Paulo precisa sim colher esses frutos agora. Mas é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Valeu, gente, obrigado e até a próxima.